Fala moçada, nessa aula a gente vai falar um pouco ainda sobre o dimensionamento no Analyze Graph Network, porém sobre os dados que ele mostra aqui pra gente. A gente já conheceu a interface dele, viu como que é o dimensionamento, e agora a gente vai estudar um pouco sobre as fórmulas que ele usa, da onde que saiu isso, o que são esses dados aqui. Bom pessoal, é uma maneira bem simples da gente ver esses detalhes. E a nossa fonte, né, aonde que tá esses detalhes aqui bem discriminado, tá aqui, ó, no nosso help. Então, quando você abre aqui o Analyze Graph Network, você clica aqui no botão de help, ele vai abrir o help do Civil 3D, certo? E aqui a gente tem todos os dados do meu Analyze Graph Network, inclusive com prints, tá? Explicando cada detalhe. Aqui você tem a opção de colocar no idioma, provavelmente vai sair no English aí para você, ó, no inglês. Aí ele já aparece a janela em inglês, tudo certinho. E você tem a opção de colocar em português também. Então você coloca o português aqui para facilitar a leitura, caso você queira ler em inglês também ou outra língua, tem a opção. Aqui, ó, ele mostra os resultados que a gente tem lá no nosso dimensionamento, certo? Então eu tenho aqui aquela exclamação, ó, de subcharged, no nosso caso que está em inglês. Vamos diminuir aqui. Tá aqui, ó, tem subcharged. Ele está dizendo o seguinte, que acima da abertura, né, a minha água está acima da abertura da tubulação, mas abaixo da tampa do dispositivo de estrutura. Então provavelmente tem que aumentar a declividade dela, ou talvez aumentar o diâmetro, aí vai aumentar, né? Vai ter que mexer aí no seu dimensionamento, tá? Esse aqui, o HGL, é a linha é o Hydraulic Grade Line, né? É a linha d'água, e esse EGL aqui é o Energy Grade Line, né? A linha de energia hidráulica, tá? E aí vamos descendo aqui pra gente ver, ó. A gente tem aqui questão de embocadura de grelha, então aqui tá toda a tradução daquela do nosso dimensionamento lá, tá? Não vou ler todo isso aqui, porque aqui é onde vocês vão pegar todos os dados quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então é um material muito rico mesmo, o help tá bem elaborado aqui. Quando ele aparece aquela setinha, né, no dimensionamento, ó, aqui eu tenho a setinha para cima e para baixo, e aí ele fala aqui explicando, ó, quando você passa o botão em cima lá, ela tem o diâmetro otimizado, né, que vai ser o diâmetro calculado por ele, o diâmetro original e a quantidade que ele está variando aqui, né, que ele vai alterar para você. Aqui, nesse caso, ele está em polegadas. Vamos lá, vamos ver mais alguns dados. Aqui ele vai dando alguns conceitos e tal, e aqui ele dá todo os conceitos, né, do dimensionamento, né, dos alertas que aparecem lá quando você faz o dimensionamento. Então, quando está normal, a linha d'água, né, está abaixo da elevação da abertura da tubulação, tá ok. Quando ela está sobrecarregada, eu já expliquei ali em cima, mas aqui tem a resposta para isso. E quando ela está inundada, é que a linha de energia hidráulica, né, ou a linha d'água está acima da tampa do dispositivo da estrutura. Então quer dizer que sua estrutura ali, né, sua tubulação, seu sistema não está comportando a vazão, tá certo? Então ele está esburrando água pela tampa mesmo. Aqui a questão da dispersão é o seguinte, é quando você tem a embocadura. O que é a embocadura? É a nossa caixa ralo ou nossa boca de lobo. Você tem a opção de, quando você tem, né, um sistema, uma sarjeta, por exemplo, a sarjeta vem e contribui para essa boca de lobo. E o que acontece? A sarjeta pode engolir toda a vazão que passa por ela, né? A sarjeta não, a boca de lobo ou a grelha, né, caixa ralo, pode engolir toda a vazão que chegou até ela, ou ela pode engolir e pode, entre aspas, né, bypassar, né, fazer um bypass. Um pouco da vazão vai embora, continua pela sarjeta, caminhando pela sarjeta e vai cair na próxima caixa ralo, né, ou na próxima boca de lobo. Então ele tem a dispersão, né, da embocadura e a questão do bypass e tudo mais. O fluxo é a vazão, tá? HGL e EGL eu já expliquei ali em cima. Aqui também questão de, deixa eu ver aqui, exibe a inversão da extremidade anterior da tubulação. Tá, isso aqui é as cotas, né, as cotas da GI, a montante e a GI a jusante. Detalhes da estrutura, então, elevação da tampa do dispositivo, né, a cota do topo do dispositivo. Aqui de novo EGL e HGL.
Aqui em cima, aqui embaixo, né? Vamos deixar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo aqui. Isso aqui já é da parte das embocaduras já, tá? Quando você tem o que eu estava falando ali em cima, é o que? Você tem um fluxo capturado, né? E tem um fluxo de bypass, tá? Então ele está aqui explicando também. Quando você joga isso no perfil, né? Ele desenha para você no perfil, ó. Isso aqui é a tubulação normal que você tem no seu perfil. Aqui, só para explicar direitinho, ó. Essa linha azul é a linha que, se eu não me engano, do terreno natural. Aqui os tubos e esse aqui é o grade, né? Que foi projetado, ao meu ver. E aí, beleza, ele projeta aqui para você, ó, as linhas de energia hidráulica, né? Inclusive as novas tubulações, ó. Então tá mostrando aqui o que? Que você vai ter que aumentar esse PV aqui para diminuir, no caso, a velocidade da água, né? Ou abaixar a linha d'água ou a linha de energia hidráulica. Então ele mostra aqui para você, além do tubo, mostra também a linha de energia hidráulica e a linha d'água, tá? Hydraulic Grade Line. Aqui ele tem a visualização do EGL, né, da linha de energia hidráulica e do HGL. É um detalhezinho aqui. E aí, beleza, ele salva, né, os relatórios. Vai voltar aqui no nosso Civil 3D e exportar o nosso relatório, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, Report, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vamos substituir isso aqui, ó, relatório de drenagem, tá? Sim. Aí, beleza, aí ele vai abrir um Excel. E não se assuste com isso, é só ajustar aqui a nossa tabela. Então, seleciona a coluna e vem aqui na aba Dados, Texto para Colunas. E aí, ele está delimitado por vírgula. Então, coloca um OK aqui. Beleza, já está ajustado aqui a minha tabela, tá? Deixa eu só colocar esses dados centralizados aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Vamos colocar isso aqui em negrito. Show de bola. Bom, aqui a gente tem, ó, todos os dados que saem do nosso relatório, tá? Aqui, ó, da montante para jusante, né? De onde que está indo para onde que tá indo, o número do trecho, o comprimento, a área de drenagem daquele local ali, a área de drenagem total. No caso, ele soma toda a área de contribuição que está contribuindo para aquele trecho ali. No caso, se for o último trecho, é o somatório, né? Das áreas anteriores. Coeficiente de runoff. Tá? Nesse caso aqui, como não tem bacia contribuindo para ele não tá mostrando aqui. Por quê? Porque esses aqui são trechos de PVs, ó, PV tal a PV tal. Aqui não, aqui já são os trechos de boca de lobo. Então esses trechos aqui não tem área ligada diretamente associada à estrutura. Aqui já tem, né? Que é a boca de lobo. Aqui é a área multiplicada pelo coeficiente, a gente também não tem. Aqui é a área multiplicada pelo coeficiente, a área total, né? Que é a somatória das áreas, então ele vai aumentando. Aqui o tempo de concentração, né, de entrada, aqui a gente não tem também, porque não tem bacia associada a PVs, e sim somente a boca de lobo, tá aqui, né? Aqui a gente tem o tempo de concentração do sistema, que é o que? A correção do tempo de concentração. A gente tem o tempo de concentração das nossas bacias aqui, de 10 minutos, que a gente adotou, o mínimo, né? E aqui, ó, a gente tem a correção do nosso tempo de concentração para o tempo de concentração do sistema, tá? E considera todo o sistema ali para calcular o tempo de concentração. Aqui eu tenho a intensidade da chuva, ó, rain, em milímetros por hora, tá? Então, quanto maior o tamanho da bacia, maior o tamanho do tempo de concentração, né? A gente tem uma menor intensidade da chuva, tá? Utilizando o método racional, né? Então, aqui a gente tem o coeficiente de runoff multiplicado pela vazão. Aqui o fluxo no sistema. E aqui o fluxo total, tá, do sistema, tá? Aqui é como se você inserisse um fluxo conhecido aqui, ó, Knau, aqui. Se você inserir um fluxo aqui, vamos supor que você sabe que lá no PV tal vai entrar ali uma, sei lá, uma drenagem que está vindo de outro trecho. Você conhece a vazão daquela drenagem, né? Enfim, aí você insere, aí ele vai dar e vai aparecer aqui, ó, a vazão conhecida que você inseriu ali. E aqui é a vazão calculada total, tá? Nesse caso aqui, 340 litros por segundo, tá? Parece pouco, mas é bastante coisa.
Aqui os diâmetros dos tubos, que no caso é o diâmetro que ele dimensionou lá, tá? Que não é o que a gente vai deixar, né? Só depois que você fizer os ajustes, ele já vai aparecer aqui para você quando você exportar novamente, tá? Essa tabela ela não é linkada lá com o civil, não. Aqui a vazão total, tá? Porque no caso, se você inserisse aqui uma vazão conhecida, ele faz um somatório. A velocidade de seção plena, aqui a velocidade de projeto, tá? Calculada, né? Que ele calcula o tempo ali de caminhamento no trecho ali. E aqui algumas cotas, tá? Degrau entre uma estrutura e outra, né? Entre um tubo e outro. E aqui a inclinação que ele deu. Esses dados aqui são dados que ele calcula também, tá? Então não é um dado que você inseriu ali, porque quando você manda reajustar, né, as cotas, as inclinações, ele tá te sugerindo essas cotas e inclinações. Se você manter as que você tem lá, seus dados vão vir com o que você tem lá, entendeu? Então você tem que ajustar manualmente para não dar problema nisso aqui. Aqui a gente tem alguns outros dados que o próprio Help do Civil 3D fala pra gente o que é. Aí você clica nesse botão aqui, se você tiver alguma dúvida, sobre o relatório de resultados da análise da rede de gravidade. Aí aqui ele fala que essa primeira coluna que a gente falou, ele segue essa figura dessa norma aqui, ó, HEC 22. Essa norma, pessoal, eu tô com ela aberta aqui, ó, é uma norma americana, tá? E ela chama Manual de Projeto de Drenagem Urbana, tá? E aí essa norma ela é gigantesca, ela é usada mundialmente, tá? Então aqui tudo que o Civil 3D calcula geralmente é baseado nessa norma aqui de drenagem, tá? De fluxo de água, tudo relacionado à hidráulica é usado essa norma aqui, tá? Então é só você digitar no Google lá HEC 22 e tal, terceira edição, vai aparecer para você, você consegue acessar essa norma. Um problema que tem é o seguinte, que ela não é português, tá? Ela é toda em inglês, mas assim, nada que um Google Tradutor também não ajude, tá? Eu não falo inglês fluente e consigo entender todos os parâmetros aqui, é bem parecidos com o que a gente usa também, tá? Então, se você quer se tornar um engenheiro hidráulico, né, quer fazer dimensionamento de grandes sistemas de drenagem, passa a entender, né, essa norma. Ó, você pode ver que o método racional está aqui, ó, tá? Por coincidência a gente caiu nele. Então, é bem parecido com os métodos que a gente usa, tá? Aquele método do cálculo do TR-55, do tempo de concentração, ele é explicado aqui nessa norma também. Então, você tem que engolir essa norma para entender 100% do que o programa está te dando lá, tá? E aí ele fala aqui, ó, o seguinte, que esse primeiro modelo aqui, ó, que a gente acabou de interpretar ali no Excel, né, que é o cabeçalho ali dos dados que saíram ali, a primeira linha, né, a primeira parte do relatório, ele está nessa figura 78 aqui, tá? E na página 7832, se eu não me engano, aí você vem aqui, eu acho que essa está na página 242. Então, aí tá aqui, ó. Aqui está o modelo que tá os resultados, tá vendo? Então, aquele resultado ali é baseado nessa norma. Então, ele está exatamente igual essa norma aqui, igual essa tabela aqui, tá? E aí você tem um outro trecho de dados que você tem de resultados, que é esse outro trecho aqui, ó. Dados da linha de declividade e linha de energia hidráulica. Ele faz esse dimensionamento com base nesses dados aqui de declividade de energia e hidráulica, né? As duas linhas ali. E aí o resultado dela vem aqui nessa outra parte aqui do seu relatório. Ele vem dividido aqui, ó. Então tá aqui o resultado da sua outra parte, né? Do seu outro relatório aqui. Aí tem as cotas, né? Tem o resultado da velocidade ao quadrado sobre 2G aqui, tá? Não vou interpretar 100% disso, que não é o foco do treinamento. Essa é a parte bem específica mesmo de dimensionamento, certo? Aqui, ó, o terceiro conjunto de linhas na tabela normalmente segue o formato da figura 711 e tal, também da norma, né, HEC 22, folha de cálculo da linha de declividade de energia, tá?
Essa seção será incluída se você tiver selecionado calcular as linhas de declividade de energia hidráulica na página geral da caixa de diálogo do Analyze Gravity Network. Tá? Então também são os outros dados. E aqui embaixo, por último, não menos importante, os dados da embocadura. Tá? O que é embocadura de novo? Caixa ralo, boca de lobo. Tá? Aqui tem os dados, né, da área de drenagem, coeficiente de escoamento, tempo de concentração, intensidade da chuva, a vazão calculada, né, de projeto, vazão conhecida, né, que é aquele que no flow lá, inclinação. Aqui é a inclinação longitudinal da sua sarjeta, a inclinação transversal da sua sarjeta, a outra inclinação transversal da sua sarjeta, né, o SX e SW, anterior fluxo de bypass, que é o fluxo que estava vindo ali, né, que passou da caixa rala anterior e pulou para essa, fluxo total da sarjeta, profundidade, né, o Dzinho ali da sarjeta, largura, dispersão. Aqui é a relação W sobre T, tipo de embocadura, se é grelha, se é no meio fio, né, se é curb. Então a gente vai ver isso aqui, como que funciona também, como que eu configuro isso aqui daqui a pouco. Comprimento da grelha, largura da grelha, comprimento da abertura do meio fio, altura da abertura do meio fio, fluxo de interceptação, fluxo de bypass, a estrutura de bypass e algum comentário, né, se tiver algum erro dentro do civil. Rafael, como que a gente configura esses dados da embocadura para ele sair configuradinho? Bom, quando você clica aqui na sua caixa ralo aqui, Structure Properties, ele vai ter aqui algumas propriedades, ó. Vou maximizar essa janela aqui. Como ela está como uma Curb Inlet, ó, Structure Type, está com Curb Inlet, tá? Tem Grate Inlet, né, que é a grelha, combinação, outfall e manhole. Eu já expliquei isso anteriormente. Você tem alguns dados, ó, Hydraulic Grade Line, né, que é a linha capacidade do fluxo, fluxo conhecido, se você quiser inserir, a questão do bypass também. Aqui, ó, Inlet Location on grade, tá? Que se é no meio fio ou se é na rua, né? Então se a embocadura ali tem a boca no meio fio ou se ela tem a boca por baixo da sarjeta ali, tá? E aqui tem as dimensões, ó, SX, SW, largura, a declividade longitudinal, você pode inserir aqui, coeficiente de Manning, tá? E aqui se ela tiver alguma depressão, ó, no caso quando você tem uma boca de lobo, né, que ela pode ter uma depressão ou não, e aí você insere aqui. Esses dados, eles são interpretados pelo Analyze Gravity Network, tá? E aí a partir disso ele calcula. Então você tem que inserir isso para cada boca de lobo. Ou você pode deixar por padrão também. Tem como você vir aqui em Settings. Vamos ver se eu consigo achar aqui agora para vocês. Aí você vem aqui em Structures, Edit Feature Settings. Aqui você tem aqui, ó, os padrões que você pode deixar como padrão já, ó. Declividade longitudinal, né? Declividade da sua rua, no caso, se é 2%, você pode deixar como padrão, mas geralmente isso aqui você tem que mudar manualmente mesmo. Aqui a dimensão, né? A inclinação SW, largura dela, da sua sarjeta. Então tem todos esses valores aqui, ó. Depressão local, então você pode deixar padrão aqui. Deixando padrão, você não precisa ficar alterando tudo depois, só algumas coisas, né? Já adianta meio muito. Tá bom? Então, pessoal, ó, resumindo, o dimensionamento pelo Analyze Gravity Network, ele é um dimensionamento relativamente simples, tá? Mas que te dão dados bem precisos e dá para você ter uma boa noção dos resultados, tá? Então, se você tem alguma dúvida do resultado que ele tá dando, você corre aqui no Help aqui, ele te dá os dados aqui todinho, ó. Você voltando aqui na página inicial dele, ele te mostra, tem infinidade de dados aqui que te fala o que ele está exibindo ali para você, tá? E aí se você tem alguma dúvida como que foi calculado, por exemplo, a velocidade, aí você vem aqui na norma e vê e recorre à norma, tá? HSC 22 e tal. E aí você recorre aqui
e pega aqui a fórmula que ele está usando para calcular, tá? Muito provavelmente nas próximas versões eles vão melhorar esses cálculos aqui e vão dar mais opções também, vamos destravar um pouco disso aqui. Acredito que essa questão dele inserir o diâmetro automaticamente para você, isso aí não é uma questão legal, tá? Então acho que eles vão melhorar isso nas próximas versões, vamos aguardar. Mas enfim, o dimensionamento pelo Analyze Gravity Network é isso. Eu não vou dimensionar toda a rede aqui, mas agora a gente já aprendeu e eu vou deixar o arquivo aí para vocês baixarem também e trabalharem junto com ele, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.